Pessoal, então, rapidamente aqui, né, antes de começar aqui a apresentação mesmo, eu, é, eu tô um pouquinho atrasado, eu sei, né, gente, com a correção das provas lá. Eu vou tentar o máximo possível. Essa semana, assim, eu vou tentar me virar aqui, porque as 3 aulas que tem para frente eu tenho que montar ainda, né, de terça, quarta e quinta. Então, eu vou ver se eu monto rápido para continuar a correção da primeira prova suas ainda, né, que eu sei que eu estou devendo aí. Eu comecei, né, no fim de semana, mas corrigi poucas. Aí, vou ver se até sexta-feira aí eu consigo corrigir pelo menos a primeira, tá, gente? Aí, na sexta eu começo a corrigir a segunda, tá bom? Eu já corrigi as da manhã, porque essa vez eu comecei pelas turmas da manhã, né? Aí, essa segunda prova, eu vou começar pelas turmas da tarde. Então, a sua vai ser um pouco mais rápido, tá? As notas do trabalho, eu já dei as notas todas, né? Dei a nota no mesmo dia. Só não lancei ainda, tá? Que eu vou fazer um lançamento só. Aí, por enquanto, esse lançamento vai ser lá no AVA, porque no que acadêmico eu não consegui lançar nota. Deu algum problema lá que eu preciso resolver com o Triane depois. Tá bom? Só para vocês saberem. Aí, lembrando, né? Alguém perguntou isso, esqueci, acho que foi a Valdeane, né? Nós temos aula até quinta-feira, as aulas teóricas, né? E sexta-feira tem a prova, a última prova, né? Final. E aí depois, né? Daqui a mais ou menos um mês aí, né, gente? Nós vamos ter, espero, né, que a gente possa começar até as partes práticas, tá bom? Então aguardem aí. Aí a gente vai marcando, vai combinando lá no grupo, lá, devagar lá, pra gente conseguir fechar 60 horas da disciplina aí. Ok? Vou começar a apresentar aqui, ó. Pessoal, eu vou falar mais uma vez aqui, eu já falei lá no grupo lá, mas é o seguinte, hoje eu vou apresentar um monte de números aqui para vocês, né, e um monte de tabelas, né? Talvez não vai ficar muito boa a visualização para vocês, tem chance que fique pequena, tá bom? Mas a maioria, quase todas as tabelas que eu vou apresentar são do artigo que eu mandei lá no WhatsApp, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem baixar o artigo, né, para vocês acompanharem no computador, no celular, enquanto eu vou falando, talvez seja melhor, tá? Porque talvez tem chance que fique muito pequeno no slide, tá? Então, quem quiser ainda, dá tempo ainda. Beleza? Então, vamos lá. Então, gente, hoje, né, o tema da aula de hoje aqui é perfil motor, físico e fisiológico no basquetebol. E vou fechar o coisa aqui, peraí. Eu coloquei essas fotos aqui, gente, para ilustrar um pouquinho. Vou falar um pouquinho depois aqui. Uma coisa que veio errada aqui. Por que é esse futebol é ficção? Peraí, tem alguma coisa. Passar de onde é que veio isso? Estranho isso. Mas, enfim, para falar um pouquinho sobre essas ferramentas aqui, né, que são utilizadas, que é o cardiofrequencímetro e o GPS, né? Só de curiosidade aqui, gente. Alguém sabe quem são os dois jogadores aí? Acho que o da direita a maioria deve saber quem que é, né? Talvez. O da esquerda é mais difícil, né? O da esquerda tem que prestar bastante atenção aí. Pelo menos o da direita, alguém sabe aí quem que é? Não são jogadores de basquete, são jogadores de futebol. Dica. Ibrahimovic. Isso, Ibrahimovic. Quem falou? Paulo. Paulo. Muito bem. Muito bem. O da direita é o Ibrahimovic, né? Sueco, né? Que joga no Milan. Isso mesmo. E o da esquerda aqui? Dica. Ele tá com a camisa de treino do maior de Minas aqui, hein? Essa é mais difícil aí, que essa é mais antiga, né? Esse aqui é o Maurinho, tá, gente? Maurinho, ex-lateral direito, né? Jogou no Cruzeiro em
2003, foi campeão brasileiro. Um ano antes, tinha jogado no Santos do Robinho, do Diego, que time lá, né? Ele era o lateral direito, também foi campeão brasileiro. Depois jogou no São Paulo, chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira, era bom jogador. Depois vocês colocam aí, Maurinho, lateral direito. Então, gente, essa foto aí, eu já falei, né? Ela foi tirada em 2003 ou no máximo 2004, né? E o Maurinho aqui, no caso, estava fazendo uso aqui, né, dessa ferramenta aqui, que é o cardiofrequencímetro, né? E eu coloquei isso aqui, gente, para ilustrar. Essa foto da direita, eu tenho certeza que vocês já viram, né? Com certeza vocês já viram em algum lugar alguém usando um colete desse aqui, né? O pessoal brinca que é sutiã, faz um tanto de palhaçada em relação a isso aqui, né? Que na verdade é o colete que o cara que segura o GPS nas costas nas costas do jogador, do atleta de qualquer esporte, né? E eu coloquei aqui para ilustrar, gente, a diferença do tanto que a ciência do esporte tem evoluído nesse tempo, né? Até essa época aqui, até a década passada, né? Essa era a principal ferramenta que era utilizada, né? No futebol. O pessoal fazia um mapeamento ali simplesmente da frequência cardíaca. Esse cardiofrequencímetro aqui específico aqui, ele pode ser colocado num dispositivo, né? Numa interface, né? Junto com os cardiofrequencímetros de todos os outros jogadores. Vocês estão vendo aqui que tem um quadradinho branco aqui. Esse quadradinho aqui é a identificação do atleta, né? Pode ser por número, pelo nome dele, qualquer coisa, né? Acabou o treino, ele vai lá, entrega para o fisiologista, ele coloca nessa interface, né? E fica lá tudo bonitinho, né? O desenho do comportamento, né? Da frequência cardíaca da pessoa durante a atividade, né? Durante, tipo assim, o tempo que ela esteve em atividade, a média da frequência cardíaca, o valor mais alto, o valor mais baixo, e dá para você fazer um tanto de coisa, né? Já com esses dados. Mas a ferramenta principal era só essa, né? Era a frequência cardíaca, né? E hoje o pessoal usa esse aparelhinho aqui, né? Que salvo engano, aqui ele é conectado com um dispositivo também, né? De medir a frequência cardíaca, né? E ele te dá, assim, 1 milhão de informações, né? Em relação ao número de saltos, ele classifica a movimentação do jogador. Isso eu vou mostrar aí em alguns gráficos aí para frente aí. Tô mostrando jogador de futebol, mas é claro que isso aí pode servir para qualquer esporte, né, gente? Ele classifica a movimentação do jogador por faixas de velocidades, né? Então, assim, tempo que a pessoa esteve parada, tempo que a pessoa esteve caminhando, tempo que ela esteve trotando, corrida em baixa intensidade, corrida em alta intensidade, sprint, as mudanças de direção, número de salto, né? Que eu já falei. Tudo, todas essas informações é extremamente rico, né? O que um pequeno aparelhinho desse aqui pode fornecer, né? E isso aí não é diferença aí de pouco mais de 15 anos, né, gente? O tanto que as ferramentas evoluíram, né? Então, assim, só para... Eu dei o exemplo aqui na aula passada. Esse artigo que eu vou apresentar para vocês, deixa eu até ver se ele está aberto aqui, peraí. Mesmo. Calma aí. Esse artigo, gente, que eu vou mostrar, né? A maioria dos dados que eu vou mostrar são desse artigo, né? Aqui está falando aqui que ele foi publicado online em 2017, mas ele foi publicado de maneira impressa mesmo em 2018, né? E ele é que vai trazer esse artigo, né, que vai ajudar, né, a trazer o detalhamento, né, o destrinchamento, né, das demandas físicas e fisiológicas do basquete, né? Coisa, gente, que já existe no futebol há 1 milhão de anos, né? Então, eu dizia que eu comentei com o pessoal da turma de manhã, quando eu estava fazendo iniciação científica ainda, eu estava na graduação, né? Isso lá em 2008, talvez, por aí. Tinha um rapaz lá no laboratório, hoje, inclusive, ele é um professor do Instituto Federal da Bahia, ou Baiano, que lá tem dois, né? Tem o Baiano e o da Bahia, Instituto Federal. Ele é professor lá. Enfim, o mestrado dele foi sobre a intensidade de jogos oficiais de futsal. E ninguém tinha feito isso ainda. Então, olha para vocês verem. Isso era 2008, né? Olha o
O tanto que isso é recente, né? O tanto que já se sabia do futebol, por exemplo, e de outros esportes, né, em 2008, né? Então, quando o que ele fez, né? Ele colocou um card frequencímetro desse aqui nos jogadores, antes dos jogos, pronto, acabou. Só mediu, pegou a média lá, os valores mais altos e tudo lá, e foi isso, o mestrado dele. Deu uma publicação excelente na revista A1, né? Porque não existia essa informação. E isso, e pensem para vocês verem, gente, isso é 2008, né? 2008, assim, já era para ter tido muita informação disso, né? Quando o Vinícius foi escrever a dissertação dele, na discussão, né, dos dados que ele observou, ele tinha que fazer comparações com basquete, com handball, com outros estudos, com outros esportes. Por quê? Porque ele era o primeiro que ele estava fazendo. Então assim, eu estou falando isso tudo para vocês verem, né, tipo assim, como que a ciência do esporte, ela é uma ciência que está no seu início ainda, né, gente? As informações ainda são relativamente novas, né? E por isso que acontece, né, situações desse tipo aqui que eu estou ilustrando, né, para vocês, né, que é o tanto que as ferramentas elas vão, que as ferramentas, que a qualidade dos dados, né, que a quantidade de informação, ela vai evoluir em pouco tempo, né? Porque isso é uma característica de uma ciência nova, né? Que é uma ciência que tá engatinhando ainda, né? Os programas de doutorado e mestrado no Brasil, eles são relativamente recentes, né? Então, por exemplo, assim, eu vim da UFMG, né? O UFMG é uma das maiores universidades do Brasil, né? E o primeiro doutor em ciências de esporte da UFMG deve ter sido em 2010, 2011, né? Então, assim, olha o tanto que é recente, né? Então, se não tinha doutorado na UFMG, imagina né, nas universidades menores, né? Então, assim, são poucos doutores, né? São pouca ciência ainda é feita, né, na área da ciência do esporte, né? E a gente espera que a gente vai evoluindo rápido, né? E outra coisa que a gente pode falar também é a quantidade de profissionais trabalhando, né, gente? Hoje a gente vê, em qualquer esporte, né? A gente vê muito no vôlei, por exemplo, né? As análises de desempenho em tempo real, né? Tipo assim, em tempo real o pessoal tá vendo aqui, tá fazendo ali a análise de cada um dos jogadores e falando, e dando a informação totalmente pro técnico, né? Aonde que o outro time tá atacando mais, qual jogador que não tá rendendo bem, né? Em cima de quem que os pontos estão saindo, né? Para corrigir em cima da hora, né? Vocês veem aí, né, o tempo inteiro, né, o tanto de gente que trabalha, né, com análise de desempenho, né, com fisiologia, são vários preparadores físicos, vários fisioterapeutas, auxiliar técnico, são 1.000, né, dentro de uma comissão técnica, roupeiro, massagista, tem time, tem podólogo, né, para cuidar dos pés dos jogadores, nutricionista, né, tudo muito rico, né, gente? Tudo muito rico de informação, vários profissionais de diferentes áreas envolvidos, sem contar os médicos, né, que a gente não falou aqui, para a gente ter um esporte de má qualidade, né, que a gente joga no Brasil, né, especialmente o futebol, né, e outras modalidades aí também que não vem ao caso, né. Então, queria só trazer essa reflexão para vocês aí, tá bom? Então, eu dizia, né, gente, que no futebol a gente já tem muita informação, né. No basquete, existe menos informação, né, do que no futebol. Esse artigo, igual eu falei, ele é de ontem, praticamente, né, 2018, né, e agora só aqui, né, que eles estão fazendo aqui estudos sobre a frequência cardíaca, né, no jogo do basquetebol, né, que é uma das coisas mais básicas que existe de informação de qualquer esporte que seja, né. Então, o que a gente vê aqui? Essa tabela aqui é do estudo, né, como eu falei, é uma revisão sistemática, né? São vários, é uma coletânea, né, de vários estudos aqui, né, sobre a frequência cardíaca absoluta, que são esses valores mais altos aqui, né, 168, 165, 176, né, 174 aqui, são os valores absolutos, e também o valor relativo à frequência cardíaca máxima, né, que são os valores menores que 100, né, tá aqui 94,9, 95,7, né, e etc, né. Então, o que a gente pode pensar aqui? O que a gente pode olhar nessa figura aqui? Os valores todos que estão aparecendo aqui, gente, eles estão variando aqui. Esse é o mais baixo, eu acho, né? Que é 164 batimentos, tá? E o mais alto aqui vai ser muito próximo aí de... Acho que tem uns 179 aqui, ó. Esse 179 aqui. Eu não tô achando nenhum valor mais alto, né? Então, vai variar aí, mais ou menos, né, gente? Entre 165, né? Vamos colocar aqui, e 180,
né? Uma variação aí de 15 batimentos aí na média, né? E aí eu pergunto para vocês, 165 batimentos por minuto é uma frequência cardíaca alta ou baixa? É fácil ou difícil se manter nessa frequência cardíaca? Vocês têm noção? Tipo assim, vocês já sentiram o que é uma frequência cardíaca de 165 em vocês? Você está correndo lá, fazendo qualquer atividade, olhou a frequência cardíaca lá, 165. Para vocês saberem o que isso significa na pele de vocês, se isso é fácil, se isso é difícil. Talvez o José tenha sentido, né? Que o José é corredor. Tem quantos aí? Já, professor. Mas a minha chega a mais ou menos 130. 130, né? É, de batimento cardíaco. Entendi. Alguém já experimentou, gente, os 165? Ou mais que isso? Já. No treino do CrossFit, em média, esse batimento cardíaco, 175, dependendo, até 180. Entendi. Dependendo do treino. E é fácil ou difícil, Agnete? O que você acha? É difícil, professor. Pelo menos quando eu chego a 175, começa a dar aquele aperto no peito, começa a ficar mais difícil de respirar. E aí o jeito é a gente se controlar para ver se a frequência cardíaca vai abaixando naturalmente. Isso. Aí dá um aperto no peito. Eu já cheguei a 180 e eu não aguentei. Eu tive que parar o treino e respirar para voltar à pressão normal. Uhum. Bem legal o seu depoimento aí, viu, Grinete? O Batuel falou que sim também. Como é que foi a sua experiência aí, Batuel? Professora, eu trabalho com dança. Ah, sim. E aí era uma sequência nova, era uma sequência bem rápida, e era muita coisa para fazer. Então foi uma coisa bem desnorteante, eu diria. Que a gente começa a sentir apertando e aí não sabe o que fazer. Foi uma coisa tensa, assim, pelo menos para o momento. Acho que nunca mais eu cheguei a um pico tão grande. Na época tava bem complicado. Você chegou a quanto, Batuel? 168. 168? Foi, 168, que eu lembro que eu olhei eu tava com o relógio, né? Eu lembro que eu olhei, eu levei um susto, porque eu não tinha chegado a tanto ainda. Entendi. Só voltando aqui, no chat aqui, o Adailton perguntou aqui se usa muito, né, esse tipo de ferramenta, né, no basquete. Então, assim, dependendo do clube, sabe, o Adailton, porque, assim, esses equipamentos nem sempre são baratos, né, especialmente o GPS não é nada barato, tá bom? Assim, eu tenho, no Minas Tênis Clube, eu sei que o pessoal usa, tá, tanto no basquete quanto no futsal também. No Flamengo, o pessoal usa, tá bom? Que eu sei também. Agora, são os dois clubes que eu sei, assim. Mas são dois dos maiores clubes aí, né? Que a gente tem que a gente tem no Brasil aí, né? Mas então, gente, pegando o depoimento do pessoal aí, gente, isso aí é o que nós vamos dar um jeito de experimentar isso, tá? Nas aulas práticas também, tá bom? Para vocês terem essa sensação, né? De que é uma frequência cardíaca nesses valores. E assim, gente, é muito alto, tá, gente? Pessoa com 165 até 180, você tá numa frequência respiratória, assim, enorme, assim, a pessoa tá assim, visivelmente fazendo muito, muito, muito esforço, tá? É um esforço que realmente, assim, não dá pra pessoa manter, assim, por tanto tempo, né? E o basquete, gente, ele é intermitente, né? Por isso que a pessoa consegue, né? Tipo assim, faz um esforço muito grande ali, mas depois ela passa um tempo caminhando, ela passa trotando, ou ela vai para o banco de reservas, né? Tem essa facilidade, né? No basquete, né? Que a substituição é limitada, tá bom? E justamente pelo fato das substituições serem ilimitadas, que a intensidade do jogo ela pode ser tão alta, tá bom? Então vocês veem aqui, por exemplo, comparando aqui, ó, nós temos aqui, ó, a primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta, né? Que são correspondentes aqui ao primeiro, segundo, terceiro e quartos da partida. Se vocês forem ver aqui, existe uma tendência de queda, né? No quarto, nos valores de frequência cardíaca, né? Comparados com os outros quartos, né?
que é justamente por quê? Porque o pessoal está cansado, né? O pessoal já não está mais aguentando, né? Manter a mesma intensidade de antes, né? Aí a velocidade diminui, né? As ações diminuem, né? E a frequência cardíaca tende a diminuir também, tá bom? É claro que assim, né? Que se o jogo for de playoff, né? Se o jogo for importante, né? E principalmente, né, se o jogo não estiver decidido, né? Porque assim, por exemplo, se você chegar no quarto com a distância de uma vantagem de 30 pontos, de 25 pontos, né, que seja, de um time para o outro, pode ser que a intensidade caia mesmo, porque os dois sabem que o jogo acabou já, né? Não dá mais assim, né? Na verdade, assim, o outro time pode até batalhar, né, para tentar alcançar o resultado, mas aí o time que está ganhando vai lá e faz mais uns pontinhos, né? Faz um pouquinho mais de esforço, né? Muitas vezes o pessoal até coloca os reservas, né, para jogar numa situação dessa, porque assim, que não dá mais para pegar, já era, né? E aí a intensidade pode tender a cair, né? Mesmo, porque a vitória já foi decidida ali. Eu São acho os que assim, fatores do jogo. Oi? professor. Não, assim, eu concordo com essas questões já no finalzinho do jogo, por causa que durante o jogo, a meia hora que fica lá no jogo lá, o povo, os segundos que ficam do jogo, os atletas eles acabam se dedicando tanto, usam toda a energia que tem ali disponível. E aí eu acho que, no caso da liberação de hormônio, a adrenalina, noradrenalina, aí chega a esse caso, né? Da pressão ir lá nas alturas lá. Aí já no finalzinho do jogo eu acho que tá desgastante, meio desanimado, outro perdendo, outro ganhando. Eu acho que tem essas questões aí também. Com certeza. Se o jogo já tiver decidido, né? Igual a gente tá falando aí, e juntando que as pessoas estão cansadas, geralmente, né? E pode ser que o pessoal desista mesmo, né? Principalmente na NBA, né, gente? Porque se for temporada regular, né? Que não é playoff ainda, daqui a 2 dias tem outro jogo, né, gente? Daqui a um dia, talvez, né? No intervalo pequeno, né? Então, pra que você vai morrer ali num jogo que já tá decidido, né? Sendo que é muito melhor você ficar descansado para um jogo. Você começar a se recuperar já, né? Pro próximo jogo, né? São situações aí que a gente tem que considerar, né? Para avaliar esses resultados. A Valdeana levantou a mão aqui, você ia falar alguma coisa, Valdeana? Levantei não. Você falou alguma coisa no chat aqui? Ficou com Foi que a Deilde queria entrar, isso eu já colocou ela. Adicionou já ela. Tá, entendi. Beleza. Então é isso, gente. E, tipo assim, igual eu falei, né? Todos esses. Eu vou disponibilizar os slides, o artigo está disponibilizado, depois vocês dão uma olhada mais carinhosa lá em todos os valores. Né, eu quero discutir só o significado desses valores mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei. Pode falar. Eu acho interessante essa parte aí da frequência, principalmente alguém que tem o hábito de praticar algum esporte. Por exemplo, a minha frequência em repouso, estou à toa aqui sem fazer nada, chega a 63, 65, 66, não passa disso aí. Aí quando começa a agitação da correria, de correr, ela sobe. Como é correndo, mantém aquela frequência. Né? Sim. Se eu mantiver aquela velocidade certa ali, a frequência também ela vai continuar no mesmo ritmo. Né? E depois ela volta a cair. Eu acho interessante isso aí. Né? Sim. A resposta da frequência cardíaca, sim, sobre a intensidade do exercício, ela é muito rápida, né? Ela é quase que imediata, né? Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, se alguém tiver um cardio frequência em cima, meçam a frequência cardíaca suas deitada, fica deitada em uns 5 minutos, bonitinho. Depois vocês levantam e começam a andar, né? Tipo assim, com 5 segundos a frequência cardíaca sua já respondeu, né? Ela já aumenta ali 20 batimentos ali, né? Só você, de qualquer exercíciozinho, de qualquer, né, atividade mínima que você está fazendo. Realmente, ela é muito responsiva à intensidade do exercício, né? E essa resposta é rápida, né? Igual o José falou. Uma coisinha aqui em relação aqui ao significado, né, que eu dizia, né, gente, dos números aqui, tá aqui, né? Nós falamos dos valores absolutos, né, de 176 batimentos, 173 batimentos, né? Agora nós temos aqui o percentual da frequência cardíaca máxima, né, que tá aqui, os valores altos até, né, tá aqui,
94,9% da frequência cardíaca máxima, 95,7% da frequência cardíaca máxima, que é HR max, aqui, né, que é heart rate, né, máxima. Todos os valores aqui acima de 90% da frequência cardíaca máxima, né? E aí que eu queria discutir com vocês aqui uma outra coisa bem rapidamente aqui. Como que se mede a frequência cardíaca máxima, gente? O que significa a frequência cardíaca máxima e o percentual dela? O professor tem várias formas, né, de medir a pressão, a frequência cardíaca. Tem uma forma que a gente usa a idade e a frequência cardíaca de repouso, que aí tu vai tirar a média do máximo de frequência cardíaca. E tem outra forma que eu não estou me lembrando agora. Essa da idade é a maneira mais prática para a gente conseguir, que foi assim que eu fiz para mim conseguir a minha máxima, né, que é 200 e alguma coisa, se eu não me engano, através da idade, mas tem outras maneiras também, tem outras formas também de saber a frequência cardíaca máxima. Isso. Tá, então vamos por partes aqui. Oi? Professor, Pode essa que a falar. Anglinete está falando aí, Anglinete, deve ser o 220, né, que é fixo menos a idade. Isso. Sim. Então, assim, o José falou 220 menos a idade, o Adailton falou no chat também, 220 menos a idade, e a Anglinete também falou 220 menos a idade, e a Anglinete ainda acrescentou uma coisa aí, né, que é a retirada da frequência cardíaca de repouso, né? Isso aí é a frequência cardíaca que a gente chama de reserva, né? Que é outra coisa, né? Uma outra questão, né? Que inclusive é bastante interessante, né? Frequência cardíaca de reserva, né? Que é a máxima menos a mínima. Que aí você tem ali o percentual do quanto que você pode subir, né? Ou seja, se você pega a máxima e a mínima, você consegue saber qual que é exatamente a faixa, né? Os limites inferiores e superiores, né? Aí sim você consegue fazer um percentual mais adequado ali, né? Do que realmente o exercício está significando, né? Além da homeostase mínima, né? Que é representada pela frequência cardíaca mínima, né? Essa informação é interessante também, mas não é o foco aqui agora, né? Que é a frequência cardíaca de reserva. Mas é isso aí que vocês falaram, né? Que é a principal maneira é isso aí, né? 220 menos a idade, né? Essa é uma fórmula, né? Para a gente estimar, né? A frequência cardíaca máxima, né? Aí eu queria trazer aqui para vocês, gente, mostrar rapidamente aqui um artigo, eu coloquei lá no AVA lá já, que é esse aqui, ó. Que por um acaso eu sou o autor desse artigo aqui também. Aqui, ó. Que é comparação da frequência cardíaca máxima atingida em teste progressivo máximo. Teste progressivo máximo, gente, é um teste de VO2 máximo, geralmente, né? Você coloca a pessoa ou numa esteira ou numa bicicleta ergométrica, né? E a cada 1, 2 ou 3 minutos, você vai aumentando a intensidade do exercício, né? Como que aumenta a intensidade do exercício? Você pode aumentar ou a velocidade, ou você pode aumentar a inclinação da esteira, né? Se for bicicleta, você aumenta ali, ou você aperta um pouquinho, né, a manivelinha lá, né, para pesar mais a bicicleta, né, ou então você coloca um peso na balança, né? A cada 1, 2 ou 3 minutos, dependendo do protocolo, né? E aí é até a pessoa não aguentar mais mesmo. É teste máximo, né? Depois, eu tenho um videozinho num teste máximo em alguma aula aí, gente. Depois vocês que está no YouTube, né? Depois eu mostro para vocês aí. Tá bom? Na verdade, eu podia tanto achar isso aqui agora. Aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu acho que a gente fez esse teste com o professor gente... Marco, né? Alguém lembra? Foi esse daí? Professor, eu fiz esse teste, eu fiz teste de repetições máximas, só que foi musculação. É outro tipo de teste. E aí o caso que eu tava falando da bicicleta, eu vi lá no YouTube ontem, eu tava assistindo suas aulas. Ah, você viu, né? Vi esse da bicicleta, que o cara fica morrendo lá. Mas assim, até não aguenta mesmo, não conseguir mais mover nada. É isso mesmo aí. Cadê esse trem, gente? Mas a gente fez esse teste com a minha turma, o Marcos, mas a gente não chegou ao máximo, não. Quem ficou até na esteira fui eu que fiquei. A gente não ficou até o máximo, ele só ensinou o protocolo mesmo. Só passou o protocolo pra gente. Entendi. Aí eu lembro que a minha frequência cardíaca, quando ela já estava bem elevada, depois de ele ter subido uma velocidade,
ela começou a cair. Em vez de aumentar mais, ela, com o tempo, ela começou a cair, a diminuir a frequência cardíaca. Entendi. Ué, que estranho, é? Por que ela começou a cair durante o exercício? Gente, deixa eu achar aqui, porque isso aqui eu realmente queria mostrar pra você. Espera aí. Foi, Mas caiu durante o eu também exercício, não você tá entendi. falando? Sim, ele começou a subir a velocidade da esteira, e aí estava subindo, meu batimento cardíaco, minha frequência cardíaca estava subindo naturalmente. Só que aí, com o tempo, ele viu de novo e estava descendo, estava baixando. Ele também não soube me explicar porquê, e nem eu também não sei porquê. Aí ele tem assim, ele me falou que podia ser por conta da minha pressão, porque minha pressão naturalmente ela já é baixa. E aí meio que o corpo automático já começou a regular o meu batimento cardíaco por conta da minha pressão ser baixa naturalmente, né? Ele disse que Entendi. é uma possibilidade de ser por isso, mas ele não soube me explicar direito e na verdade eu não sei não. Eu achei curioso também. Gente, eu não achei aqui, infelizmente. Aqui. Eu vou, mas aqui, a aula que vem, sem falta, eu mostro para vocês, tá? Que esse vídeo está aqui. Mas enfim, gente, moça, falar sobre o artigo aqui, né? Tá, vocês estão vendo a tela, não estão? Sim. Sim. Aqui, ó. Essa aqui, gente, é a tabela dos resultados aqui do estudo aqui, né? Perdão, primeiro o título do artigo, né? Aqui, ó, comparação da frequência cardíaca máxima atingida em teste progressivo, que é esse teste que vocês falaram que vocês fizeram, né? Em alguma aula aí, né? Então vocês sabem de que se trata, né? E esse teste aqui é teste máximo mesmo, é até a pessoa não aguentar, eu vou mostrar para vocês amanhã rapidamente, tá? Em competição, né? Frequência cardíaca máxima atingida em competição, ou seja, esse caso aqui era com atleta de downhill. Inclusive, era informação que era para estar no título aqui, né? E não está. Mas então, assim, é frequência cardíaca medida, né, durante a competição, o valor mais alto, né, ou através, né, da equação que vocês falaram aí, né, que é 220 menos a idade, tá bom? Então, aqui, ó, os resultados, olha que interessante, aqui, tem algumas coisas que eu queria discutir com vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, voluntário 1 a 10 aqui, né, os 10 voluntários de estudo aqui, e os valores de frequência cardíaca máxima, né, medidos pelos 3 métodos, né, aqui, ó, medido na prova, medido no teste progressivo, né, e medido na fórmula, né? 220 menos a idade, né? Então, vocês veem aqui, a média desses valores, gente, ela não é muito diferente, não é isso? Assim, ela tem uma diferencinha, né? De 192 a 197, mas não é uma diferença tão grande, né? Mas vamos observar alguns valores, alguns casos individuais aqui para a gente observar, né? Primeira coisa aqui, gente, vamos ver se vocês são espertos aí, né? Qual que era a idade da amostra, gente? Vocês conseguem saber só com essa figura aqui? A idade média, né? 25, 27 anos. Não, não é isso não. A idade média, não. De 30 a 33 anos? Não, também não. A idade média era de 23 anos, mais ou menos, né, gente? Porque se a frequência cardíaca pela idade aqui dava 197, né? Então, se você somar 23 aqui, vai dar os 220, né? Então, a média, né, era de 197, perdão, de 23 anos aqui, né? Então, como eu disse, né, gente, a média dos 3 métodos, ela é relativamente parecida, né? Mas olha alguns valores aqui individuais aqui. Quer ver? Vamos pegar alguns aqui, ó. Olha aqui. Tinha algum bem específico aqui, cadê? Olha que interessante o indivíduo número 3 aqui, ó. Esse aqui, olha só. Na equação 220 menos a idade, deu 198 a frequência cardíaca dele, máxima, né? Ou seja, ele tinha 22 anos. Né? Agora, olha a frequência cardíaca dele que ele realmente mediu, né? Que foi medida com cardiofrequencímetro, né? Na prova, na competição, deu 183, né? E no teste progressivo aqui deu 186, né? Uma diferença, assim, gritante até, né? Esse indivíduo número 9 aqui deu uma disparidade grande aqui também, né? Entre as medidas. Tinha mais um aqui que tinha dado muita disparidade aqui.
Esse número 3 aqui, ele é o mais representativo disso aqui que eu quero dizer, tá, gente? Essa fórmula, gente, 220 menos a idade, ela apareceu pela primeira vez, salvo engano, num artigo do autor chamado Carbonense, tá bom? Só que, assim, nesse artigo dele, ele não cita de onde que saiu, de onde surgiu essa fórmula, tá? Ele fala que ele usava e ficou por isso mesmo. E isso aí muita gente usa até hoje. E ninguém sabe de onde veio o negócio, entendeu? Quem que inventou, qual que é o fundamento científico, né, por baixo, por trás disso aqui, não existe, tá? Alguém começou a fazer isso aí por algum motivo, achou que dava certo lá e ficou por isso aí mesmo. Tá bom? E essa fórmula, gente, para populações grandes, então, assim, você vai analisar 100 atletas, por exemplo, né? Pode ser que dê certo, né? Você fazer aqui. Você consegue ter uma aproximação, né? Mas o ideal é que você meça, né? Se você estiver trabalhando ali com 15, 20, 25, até 30 atletas ali, o ideal é que você faça um teste, pelo menos um teste progressivo ali, individual ali, em cada pessoa, para você saber, né, o valor da frequência cardíaca máxima da pessoa mesmo, né? Então, vou dar um exemplo aqui de que o meu professor conta, meu orientador do mestrado, né, ele conta, né, nas aulas dele lá. Ele foi fisiologista do Cruzeiro há muito tempo. Depois vocês digitam aí. Ele foi fisiologista da Seleção Brasileira na Copa de 2014. Foi fisiologista do Cruzeiro muitos anos, chegou a ser fisiologista do Real Madrid, quando o Luxemburgo estava lá. Então, assim, ele é um cara muito massa aí. Chama Emerson Silame. Depois vocês procuram ele. Ele dizia que, assim, certa vez, né, veio para o Cruzeiro um jogador da Europa, né, um atacante, né, famoso e tudo mais lá. Quando ele fez o teste progressivo, né, todo mundo faz o teste progressivo, teste VO2 máximo, né, na chegada ao clube, né, quando ele fez esse teste, a frequência cardíaca máxima dele deu 178, né. Aí ele foi e conversou com o jogador, né? Falou, ô fulano aqui, sua frequência cardíaca máxima é essa, 178. Isso não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você é menos condicionado. Isso é só uma característica individual sua, que não significa que é um malefício, que é um problema. Não é nada. O valor de frequência cardíaca máxima é individual e não quer dizer que você é pior ou melhor condicionado. É só isso. Mas quando a gente for considerar a intensidade dos exercícios que você está fazendo, a gente tem que considerar, né, que em cima desse valor de frequência cardíaca máxima ser o que é reduzido, né? E aí, tipo assim, esse atleta, né, que assim, tinha rodado grandes clubes da Europa, né, falou com ele, olha professor, muito obrigado por me esclarecer isso, né, eu fico muito feliz de saber isso, porque a vida inteira eu fui considerado um atleta perigoso, considerado como sendo um atleta preguiçoso, né? Porque o pessoal media minha frequência cardíaca ali, estava 145. Quando eu estava muito cansado, estava 160, né? E o pessoal achava que eu não queria fazer esforço, que eu tava com preguiça, né? Não estava a fim de me esforçar, mas na verdade não, né? Tipo assim, se você fosse, pelo que você está falando aí, né? Se você fosse medir o percentual do máximo que eu estava talvez até mais alto que os meus colegas, né? E ninguém nunca tinha falado isso comigo, ninguém tinha feito essa análise antes, né? É por isso, né, gente, que o ideal mesmo, né, gente, é que você meça, né? Você meça qual que é a frequência cardíaca da pessoa, né? Vocês estão vendo aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Essa pessoa tem 20 anos, né? A frequência cardíaca máxima dela foi até mais alta, né? Foi de 205 a medida em competição, não é isso? Ao passo que o número 3 aqui, né? Ele tinha 22 anos, né? E a frequência cardíaca dele máxima era mais baixa. Tá bom? Resumindo, gente, se vocês forem fazer isso, trabalhar um dia, né, com esses valores, né, o interessante é que vocês meçam mesmo, né, qual que é o valor da frequência cardíaca no lugar, né, de usar qualquer forma. Tudo que a gente mede é melhor do que a gente estimar, né, gente? Isso é óbvio, né? Só que tem hora que não dá pra gente medir. Tem hora que a gente não tem ferramenta, nem não tem possibilidades. Tá bom, gente? Resumindo, né? Esse valor aqui de frequência cardíaca, do percentual da frequência cardíaca máxima, significa o quê, né? O que significa aqui? 95% da frequência cardíaca máxima, né? Significa que a pessoa pegou. Vamos dar valores aqui para a gente entender, né? Vamos supor que a gente está medindo da Anglinet, né? A frequência cardíaca máxima da Anglinet, vamos supor que seja 200, né? E ela estava com 195, perdão,
A frequência cardíaca máxima dela é 200, que a gente mediu lá em laboratório, tudo bem, né? E durante o treino, ela estava com 95% dessa frequência cardíaca máxima. Então, qual que era a frequência cardíaca dela, né? Significa para ela 190 batimentos, né? Se a frequência cardíaca dela se a frequência cardíaca máxima dela é 200, 95% dessa frequência cardíaca máxima significa 190 batimentos, né? Pra vocês entenderem o significado disso aqui, né? E 90% da frequência cardíaca máxima, gente, é coisa demais, tá? Isso aí é um esforço enorme. Então, vou passar aqui, que eu já estou bem atrasado aqui, né? Aqui, gente, é o valor aqui que as pessoas passam, os jogadores passam com a frequência cardíaca acima de 85% da frequência cardíaca máxima, tá? Nesse primeiro estudo aqui, foi 35% do tempo, 35% do tempo do jogo. Os atletas estavam com a frequência cardíaca maior que 85% da máxima, e 65% eles estavam com a frequência cardíaca abaixo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que 35% do jogo você está com a frequência cardíaca tão alta, aqui, gente, isso aqui deve ser em média de 170 batimentos, né? Pensando que o máximo é 200, né? Mais ou menos. As pessoas estariam com 170 de batimentos, né? Por 35% do jogo. Então, assim, é muito intenso, né, gente? É por isso que tem tanta substituição, né? O tempo inteiro no basquete. Aqui, gente, essa tabela 1 aqui vai mostrar aquilo que eu falei com vocês, né? Que é a classificação de diferentes movimentos, né? Do atleta, né? A primeira parte aqui, né? Dos números aqui. Andando ou parado, né? A segunda aqui, trotando. A terceira, corrida, né? Que já é um pouco mais que o trote, né? Um pouco mais rápido que o trote. E a quarta coluna aqui, o sprint, né? E, obviamente, né? Isso aqui em metros, né, gente? A quantidade de metros, né? Que os atletas andam, né? Percorrem durante o jogo, né? Das diferentes maneiras, né? Então, as duas maneiras de menos intensidades, obviamente, né? São as mais comuns, né? Quase 2 km para cada um, né? Aqui tem 1.878 metros, né? E 1.905 metros, né? A de baixo aqui tem 1.720 e 1.870, né? Porque a pessoa realmente não consegue, você não consegue ficar correndo, nem sprintando o tempo inteiro, né? E tem hora que nem precisa, né, gente? A verdade é essa, né? Tem hora que você tem que estar, você tá só cercando a pessoa ali, tá só acompanhando o ataque, né? Se você ficar correndo para trás para frente, você pode até ficar numa posição errada, né? Você tem que correr na hora que precisa, obviamente, né? E depois, né, as corridas, o run aqui, né, e os sprints, né? O sprint, nesse estudo aqui, foi até maior do que a corrida, né? E aqui, gente, a distância total percorrida, né, durante um jogo de basquete por jogador, né? Que vai estar aqui, analisando todos os estudos aqui, vai estar entre 4,5 km a 6,5 km, mais ou menos, tá? Esse maior aqui tem 6,6 km. E esse menorzinho aqui tem 4,400, né? Então, vamos pensar aí que é mais ou menos, né, 5 km, né, a distância média que o jogador percorre durante o jogo. Que é muito abaixo do futebol, por exemplo, né? Mas é óbvio até, né? Que o campo de futebol é muito maior, né, do que a quadra de basquete. E o tempo de jogo é maior também. Aqui, gente, depois vocês dão uma olhada lá, né? É a distância total percorrida, né? Nos diferentes tempos, nos diferentes períodos do jogo, né? Primeiro período, segundo período, terceiro e quarto. Aí a mesma coisa que eu falei com vocês, né? No quarto período aqui, existe uma tendência, né? De diminuição, mas nem sempre acontece, né? Nessa última linha aqui, foi até o contrário, né? Que o último quarto, que foi aqui a mais corrida, né? E essa parte de baixo aqui é o percentual do tempo, né, que os jogadores passam, né, aqui separado por posição, que é bem legal. Olha aqui para vocês verem, gente. Tô falando dessa parte aqui, ó. Segunda aqui, que tá com a parte vermelha aqui, ó. É o quê? Percentual do tempo, né, que os atletas passam em alta intensidade, tá bom? Por posição. Primeira linha aqui, os armadores, armador e o segundo armador, né? Segunda linha aqui, os alas. Terceira linha, os pivôs. Em cada um dos quartos aqui, tá vendo? Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto e quarto quarto, tá bom? Percentual do tempo que a pessoa passa em alta intensidade, né? E vocês veem aqui, né, que é um resultado relativamente óbvio, né, que os pivôs, né,
eles sempre passam aqui menos tempo, né, em alta intensidade comparado com as outras duas posições, né? Por quê? Porque o pivô, ele é um jogador que movimenta um pouquinho menos, né, gente, que as outras posições, né? Porque ele joga mais dentro do garrafão, né? Ele joga mais com a imposição física do corpo grande que ele tem, né? Ele joga mais trombando mesmo ali, né, dentro do garrafão, tanto para defender quanto para atacar, né? Enquanto os alas e os armadores, eles vão construir a jogada, né? Fora da quadra e passando mais tempo com a bola também, tá bom? Então, lembrando aqui, né, os pivôs passam menos tempo, né, realizando ações de alta intensidade. Aqui. Essa aqui é a continuação da tabela, né, as várias ações, né, que o pessoal realiza durante o jogo. Esse artigo é muito bom, gente. Depois deem uma olhada lá. Tudo bem? Deixa eu ver as horas aqui, gente. Peraí. Beleza. Sobre demanda física, gente, é isso aqui, isso é o mais importante que eu tinha que mostrar para vocês. Depois vocês dão uma olhada no artigo lá, se vocês quiserem saber mais coisas, ou nos slides, né? Agora, só em relação aqui às características físicas, né, de mulheres e homens, tá? No basquete, né? Altura e massa corporal de mulheres, né, por posição. Guards aqui, gente, guards são os armadores, forwards são os alas e center são os pivôs, tá bom? Então vocês veem aqui, né, é relativamente óbvio, né, gente? Os armadores são mais baixos, né, porque eles são, né, é a posição que mais exige agilidade, né, são os jogadores mais habilidosos, né? Então vocês veem aqui que as mulheres aqui são só um pouquinho mais altas que eu, as armadoras, só as armadoras, né, porque as pivôs são 1 milhão de vezes mais altas, né? As armadoras têm em média, nesse estudo aqui, né, pelo menos, 1,71 m, as alas 1,81 m, e as pivôs, né, tem 1,89 m, né? São mulheres bastante altas, né? E a massa corporal acompanha também. Aqui mais um estudo, para vocês compararem depois, né? Sobre a estatura, que não mais por posição, né? É interessante olhar por posição, né? Porque a demanda é bastante diferente, né? Agora, comparando os homens aqui, né, gente? Homens e posição do jogo, né? A mesma tendência que a gente vê aqui, estou olhando esse estudo aqui, o terceiro estudo do Cormier, aqui. Os armadores têm, em média, aqui, 1,85 m. Os alas, em média, 2 metros, né? E os pivôs, em média, 2,07 m, né? Então, do armador para o pivô, né, existe uma tendência de aumento, né? De aumento corporal, né? Tanto em altura quanto também em massa corporal, né? Que é a segunda coluna aqui. Que é altura, massa, percentual de gordura e massa livre de gordura. Massa corporal livre de gordura. Mais um estudo aqui para vocês darem uma olhada depois aqui, sobre os homens, né, só. É isso aí, gente. Tá bom, deu tempo da aula aqui também. Beleza, gente? Como eu falei, né, hoje é bastante informação numérica. Tá, Joia Lorival? Sem problemas. Vou te dar presença aqui. Se é que você ainda está aqui na aula, né? Como eu disse, né, gente, eu vou deixar esses artigos lá, vou deixar a apresentação, né, para depois vocês darem uma olhada por vocês mesmos aí, caso vocês tenham interesse aí. Vou fazer chamada aqui rapidinho, gente. Deixa eu dar presença primeiro pro Lorival aqui, que ele já saiu, né? Então, tá bom. Anglinete. Aqui, professor. Batuel. Presente. Aqui, professor. Oi. Léo. Presente. Deilde. José. Presente, Deilde.
Kátia Silene. Aqui, professor. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo, presente. Adailton. Presente, professor. Valdeane e Zinaira. Aqui. Aí. É isso aí, gente. Então, até amanhã, então, gente. Tchau, tchau pra vocês aí. Aí amanhã eu mostro o videozinho pra vocês. Eu já vou procurar aqui e deixar separado aqui. Falou. Tchau, tchau. Abraço pra Valeu. vocês.